aí, viu? Muito boa, muito boa, funciona mesmo. Depois eu vou tirar uma foto, porque às vezes você vai na casa espírita e eles não sabem como resolver esse problema, né? Aí compra aqueles tripés, aquela coisa com luz, aquelas coisas, né? Porque aqui já teve tripé, Já teve tudo. Aí não deu certo, entrou isso. A última etapa vai ser alguém segurando. Vai ser assim. Muito prazer, meu nome é Sérgio, fui convidado, estou aqui, vamos falar um pouquinho sobre a paciência, que está contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7. É de um espírito que não quis se identificar, um espírito amigo, e foi contemporâneo lá do Kardec, em Bordeaux, em 1863, se não me engano, 62, 63. E é interessante como que ele coloca a questão da paciência, porque no nosso dia a dia a gente tem uma forma de entender a paciência e, na verdade, ele coloca para a gente de outra forma. Porque é sempre muito importante a gente levantar o pensamento e enxergar as coisas de cima. Às vezes a gente só enxerga as coisas de baixo e aí a gente tem uma visão diferente. Vamos imaginar esta casa. A gente olha lá de cima, ela vai ser bem diferente do que é aqui embaixo. De frente vai ser diferente, de lado vai ter todos os ângulos diferentes. E, no entanto, é a mesma casa. É o mesmo ambiente, é o mesmo lugar. Coisas que de vez em quando a gente encafifa com umas coisas, e a gente não aceita, porque a gente não consegue olhar diferente. Em casa tem esses problemas, né? Os familiares nossos, filhos, essas coisas, né? Tem dificuldade, né? Às vezes chega um genro novo lá, aí é um problema nas casas, né? Marido também, sogra também, não? Também, né? Também tem esse. Isso. A primeira coisa que ela falou, eu sou sogra dele. Eu falei, puxa vida, né? Ela já deixou prevenido, falou, ó, qualquer coisa eu sou a sogra dele, né? Só defendeu o patrimônio. Isso mesmo, é isso aí. E aí, devagarzinho, a gente vai compreendendo, entendendo como é importante a gente começar a observar as coisas por outros ângulos. E nesse tema que está lá no Evangelho, ele diz pra gente, começa dizendo uma coisa que parece afrontosa. Ele fala assim, que a dor é uma bênção. Olha só, a dor é uma bênção. E não para aí, ele fica pior ainda do que isso. Porque a gente não quer se livrar da dor, ninguém quer ter dor, pelo amor de Deus, né? Nós ficamos 2 anos em casa para não ter dor, não foi? Tomamos 4 vacinas em 1 ano para não ter dor. E aí, sei lá, a gente vai na padaria comprar um pão e volta com ela para dentro de casa. Volta com a dor. Não teve jeito, não escapou, né? E aí ele continua dizendo assim, olha aqui agora um outro ângulo. Que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha só que interessante. Quer dizer que quando nós estamos sofrendo, nós fomos eleitos para isso. Nós passamos num concurso para isso, fizemos um esforço para isso, pedimos isso, queríamos isso. E a gente não consegue entender, porque quando vem qualquer coisa, eu me lembro que, certa feita, eu fazia umas visitas lá para o Hospital das Clínicas de madrugada, porque era a hora que não tinha quase ninguém lá. E aí eu ia lá de madrugada e de repente o doutor me atendeu, sei lá, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, tinha muita gente mesmo assim, né? Mas fui atendido. E aí ele perguntou o que me levava ao Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo às 2 horas da manhã. E eu fiquei tão envergonhado, porque eu pensei, meu Deus do céu, eu não posso falar por que eu estou aqui, porque senão vai ficar muito mal para mim, né? Se ele não tivesse perguntado, eu ia começar reclamando, mas ele já perguntou, eu falei, como é que eu vou falar isso? Porque eu tinha visto ali, estava vendo pessoas em condições tão complicadas, tão difíceis, situações tão delicadas. Aí eu voltei e falei, foi um engano. Voltei. Porque talvez eu tenha escutado lá no imo do ser, alguém dizendo assim, mas você, não, medroso, vagabundo. Não é? Procurar o Hospital das Clínicas por causa disso. Sabe o que era? Uma unha encravada. Sabe como é que resolve a unha encravada? As mulheres sabem. E por que o homem não vai? Porque tem medo. Tem medo de cortar a unha. Vai doer um pouquinho, tem medo. Olha como é que nós somos. É? E aí, vocês imaginam uma coisa dessa? A gente não pode sentir dor, não pode ter nada. Né? Tudo tem que estar perfeito. E a gente vive um drama por causa disso. Um drama terrível por causa disso. E aí o que acontece? A vida fica difícil pra gente. Meu Deus do céu. Tinha um personagem na televisão que falava assim, ó céus, ó vida, ó dor.
Não é? Não tinha? Como é que era o nome dele? Era o Harley. Fala. A hieninha, né? Ficava, tudo era difícil, tudo era complicado. E às vezes a gente não é? Mora na Lapa, imagina só, morar na Lapa. Eu acho que pelo menos 15 milhões de pessoas em São Paulo gostariam de morar na Lapa. A gente mora na Lapa. Vem na casa espírita na Lapa. E, tá garoando hoje. Fez tanto calor hoje, estou me sentindo indisposto. Teve um jogo hoje, meu Deus do céu, jogo do Brasil. Nós perdemos, foi semana passada que nós perdemos, foi na sexta-feira. Sexta-feira, perdeu o jogo, que aflição, meu Deus do céu. Os brasileiros são interessantes, né? Porque os jogadores perdem um jogo, aí eles vão comer um bife que tem ouro. Olha. E a gente fica chorando em casa, triste, aborrecido, e eles vão na churrascaria que vende bife com ouro. Meu Deus do céu. Não está errado, não está certo, não é nada disso, mas vamos olhar pela nossa ótica, por que a gente fica tão assim? Então, ele fala assim pra gente, a dor, entenda que você é um privilegiado. A dor é uma bênção que Deus envia às pessoas que Ele quer bem, aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário. E como é que a gente consegue agradecer a dor? Como que a gente consegue? Não é difícil? Pelo contrário, bendizei a Deus que vos prova nesta vida para a sua glória no outro lado da vida, na vida maior, na vida espiritual. E a gente pensa, meu Deus do céu. Claro, aqui na Terra a gente tem que se contentar com o que tem, com o que vem, não é mesmo? Se a gente veio administrar recursos, grandes recursos, vamos administrar os recursos. Se a gente veio para ter dificuldades orgânicas, vamos administrar as dificuldades orgânicas, mas a gente precisa ter essa consciência. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra, a gente sempre esquece disso. Sempre esquece, porque a gente pensa que vai se eternizar aqui na Terra, vai ficar aqui até, sabe lá quando, né? Sei lá, cada 30 anos, 40 anos, depois do desencarne a gente volta. O Lameira de Andrade tem uma mensagem interessante que ele fala assim, que as gerações funcionam mais ou menos assim. De 3 ou 4 gerações a gente volta, de 3 em 3 ou de 4 em 4. Então, por exemplo, assim, aí tem o bisavô, o avô, o pai e o filho, quarta geração, voltou, olha só. E isso dá uma média no mundo espiritual de 30, 40 anos. Claro que quanto mais elevado, mais tempo demora. Mas a gente não pode demorar muito, porque senão desanima, sabe assim, que você tem que fazer uma coisa inadiável, complicada, dolorida e difícil e complicada. É a mesma coisa que você chegar no hospital, aí o médico fala assim, olha, você vai fazer uma cirurgia, nós vamos marcar uma cirurgia para você e espere em casa que a gente vai ligar para você para marcar o dia da cirurgia. Aí passa 1 mês, 2 meses, 6 meses. Será que dói muito a cirurgia? Será que vai dar tudo certo? A gente começa a fazer esse tipo de coisa, né? Aí leva 6 meses para chamar, quando chama vai fazer os exames, vai fazer os exames. No dia da cirurgia falar se está com a pressão alta. Não pode fazer. Aí você pensa, meu Deus do céu. Melhor seria assim, né? Você vai lá no médico e fala assim, amarra a gente na hora, amordaça a gente e já faz a cirurgia. Quando você acorda, você já está recuperando. Aí fica 6 meses esperando para avisar. Aí faz o preparatório, aí tem que controlar a pressão, fica 6 meses controlando a pressão. Olha só como é que são as coisas. Não é um martírio? A gente quando está no mundo espiritual também é assim, quer resolver logo, vem logo, porque se for pensar muito, fala assim, dessa vez eu não vou morar na Lapa, vou morar na freguesia do na Vila Brasilândia, sei lá onde eu vou morar, não é? Não vou poder morar mais na Lapa. Vou ter que contentar com as coisas que eu já sei fazer, não é? Talvez trabalhar com bolo, fazer salgadinho, docinho, ou talvez levantar prédio, né? Trabalhar de pedreiro. Não vou trabalhar mais no escritório, porque trabalhava no escritório só reclamava. Você pode tentar a vida política também. Então, mas aí se você for esperto do outro lado lá, você fecha os olhos e fala assim,
acho que eu nem quero aprender a ler e escrever, eu quero ficar assim, sabe? Não quero nem aprender a ler e escrever, porque não tem nem chance, né? Porque parece que se não souber ler e escrever, não pode entrar, né? Então eu não quero nem ler e escrever, porque aí a gente tem menos responsabilidade. A gente vem aqui e sai daqui como se nada tivesse acontecido, se esconde. Fica feliz, por exemplo, quando você consegue fazer alguma coisinha assim mais... vamos fazer uma excursão para Campos do Jordão. Aí você passa o ano inteiro naquela excursão, vai para Campos do Jordão, passa lá o final de semana. Ai, que alegria, não é? Volta para casa feliz. A gente pede assim, tem que vir logo, para resolver logo os problemas. Porque a gente não está contente. Nós estamos sempre reclamando, sempre pedindo alguma coisa que não nos cabe, que não merecemos, que não podemos. Sempre assim. Queria ter um genro que fosse o presidente da casa espírita. Não é? Conseguiu. Conseguiu. Foi um pedido legítimo, né? Foi um pedido legítimo, né? Imagine. É prova ou expiação? A filha, né? A filha ser esposa do presidente da casa espírita é uma coisa, não é? Primeira dama. A primeira dama da casa espírita é uma coisa sensacional, né? Impressionante, né? Muito boa, né? Então, ele continua dizendo isso para a gente e nós precisamos olhar de outra ótica. Pensa assim, temos os problemas, vão surgir as dificuldades. O nosso corpo físico é frágil, é delicado, é cheio de dificuldades. A gente se arrasta pela terra, nós precisamos de 3 ou 4 ou 5 refeições por dia. A gente precisa lutar praticamente 10, 12, 14 horas por dia para trazer o pão de cada dia com dignidade para casa. A vida na Terra é muito difícil, é muito complicada. Os espíritos sabem disso, é por isso que a gente tem descontos. O Chico dizia pra gente que as pessoas que moram nas grandes cidades já ganham um bônus hora de 10 ou 20%, só por morar nas grandes cidades. Olha só. Porque sabe o quanto que é difícil, né? A locomoção, o estresse, o trânsito e tantas outras coisas. Já tem um bônus extra, não é? Então, quando a gente vem para trabalhar na casa espírita, já tem 10 ou 20% de adicional. Então, porque são as grandes cidades. Então, a gente vai assim devagarzinho pensando que é preciso nós trabalharmos, se desenvolvermos e buscarmos encontrar uma forma, um ponto, um eixo para passarmos pela Terra com um pouco mais de condições agradáveis. Talvez não felizes. Todo mundo já sabe, não é? A doutrina espírita não esconde de ninguém que aqui na Terra não é um paraíso de delícia, não é um mundo de felicidade, tá certo? Todo mundo já sabe disso, não adianta a gente se iludir, não é? Eu vou morar no interior agora aposentei e vou morar no interior, né? Não é assim que a gente pensa, né? Aí fica lá 2, 3 anos, mora numa casa linda, maravilhosa, fala, meu Deus do céu, acho que é melhor a gente voltar para a cidade. Por 2 motivos. Porque você mora no interior, você tem uma piscina na sua casa, certo? Aí você começa a receber os filhos, netos, genro. Escuta, pai, dá para você trazer uma Coca-Cola para mim aqui na piscina? Ô mãe, faz uns pastelzinhos aí para nós. Tive um amigo que falava assim, eu tive que mudar do sítio porque os filhos fazem a gente de garçom. Aí ele mora no interior num prédio. Eu falo, mas que graça tem morar no interior num prédio? É porque senão a gente trabalhava de garçom lá o tempo inteiro, atendendo, aí os filhos trazem amigos, traz sempre cheio de gente, traz o carro sempre cheio de gente. E era aquela coisa, né? E depois vão embora, e aí fica lá os problemas, tem que limpar a piscina, e tem tantas coisas para fazer, não é? Então, nós vamos devagarzinho entendendo que é preciso nós encontrarmos esse eixo para vivermos com simplicidade, com mais simplicidade, e não se assustar tanto com as dificuldades, com as adversidades. Porque quando a gente for eleito, veja, eu tenho trabalho social, trabalho com morador de rua, trabalho com comunidades carentes, a gente tem um trabalhinho social, não é? E na época da pandemia, a gente olhava do prédio lá, do 14º andar, e via um movimento, né? Os porteiros, os faxineiros, o zelador,
via as pessoas passando na rua, via a polícia passando na rua. Aí eu pensava assim, meu Deus do céu, mas eu não posso ficar aqui. E o pessoal que está lá na rua? Aí eu peguei e comecei a sair. Aí eu combinei com o povo lá, falei, olha, já deixei tudo certo aqui, tá certo? A senha do banco direitinho. Porque no começo, a gente tinha a sensação que tinha explodido uma bomba e que se a gente saísse de casa, o negócio vinha na cara da gente, a gente morria na hora, saía no meio da rua, caía e morria. Tinha essa sensação. Não era assim? Um medo lascado que punha na gente, um negócio assim impressionante. Eu falei, eu vou na rua, fui pra rua. E eu tinha certeza que eu ia desencarnar. Eu tinha certeza. Mas depois começa a ver o evangelho e fala assim, vai desencarnar. Você acha que você tem merecimento para desencarnar como um mártir da Covid? Tem merecimento para isso? Vai trabalhar, rapaz. Vai fazer as coisas. Porque eu não era eleito para isso. Não fui eleito para isso. Porque se eu fosse... Eu ia buscar comida, não teve uma artista que foi buscar comida na porta da casa dela, o motoqueiro deu a comida para ela, ela pegou um negócio, poucos dias depois foi embora. Foi eleita. Só pode ser, né? Porque o camarada lidou com o morador de rua, que às vezes estão alcoolizados, quer beijar, quer lamber, quer babar na gente, quer tudo. 2 anos. Até hoje estou esperando, meu Deus do céu. Mas eu não tenho merecimento para isso. Só pode ser para outras coisas, né? De repente dá um circo-tico de qualquer forma. A gente cai no meio da rua e acabou, pronto, encerrou o assunto. Mas aí a gente compreende que existe uma lei que é perfeita. A lei é perfeita. E que nós precisamos estar em guarda com aquilo que nós precisamos fazer. Porque nós não podemos fugir dos nossos compromissos. Nós temos que enfrentar. É certo que tomamos os cuidados que fossem possíveis, não é? Mas é quase impossível você lidar com um troço invisível. É impossível. Você põe a mão aqui, você limpa a mão. Você põe a mão ali, você limpa, você faz... É impossível. Você cumprimenta a pessoa, você limpa a mão. Você vai pegar o ônibus, você não pega o ônibus, você anda assim, segurando, sem pôr a mão no ônibus. É impossível, meu Deus do céu. Não é? Aí quando você menos espera, mete a mãozão no rosto, meu Deus do céu. Mas a gente não é eleito. Não fui eleito. Então é importante nós pensarmos sobre esse aspecto. Ninguém recebe o que não precisa ou o que não merece. Isso é importante. Então o pessoal está reclamando, não se sabe o que vai ser o ano que vem. A gente vai esperar. Porque a gente é Zé Povinho, a gente não consegue fazer nada. Mal a gente cuida da casa da gente, porque em casa tem uma hierarquia muito grande. Quem manda na minha casa? Primeiro começa com os netos, depois os filhos mandam nos netos, a mãe manda no neto, nos filhos, e aí a mãe também manda em mim. Quer dizer, então, não é? A hierarquia está formada lá, não tem como escapar. Então a gente vai entendendo que se nós tivermos que passar por provações difíceis, pesadas, complicadas, que a gente tem que ter bom ânimo. Imagine Jesus, voltamos lá para 2000 anos, uma conspiração, a teoria da conspiração. O problema começou religioso, levaram o problema, transferiram para a política. Colocaram o cara lá em Roma, político, problema político. Aí o homem de Roma falou assim, mas eu vou perder o meu reinado aqui, meu Deus do céu. Que situação, né? Recebeu alerta, e mesmo assim, foi lá e fez uma eleição. Quem que vocês preferem? O Barrabás ou Jesus? Já ressalvo bem. Jesus, tenho nada contra ele. O governo de Roma não tem nada contra ele. Tem contra os judeus, né? Que ele fala que é o rei, que vai mandar em tudo, que vai cuidar de tudo. E esse camarada aqui foi pego fazendo um monte de coisa e tudo, é complicado. O que vocês fazem? Aí nós elegemos, fomos nós que elegemos. Aí nós fomos lá, elegemos, por quê? Porque a conspiração religiosa começou a botar moeda na mão das pessoas para eles gritarem um nome. Olha só, deram moedas para o povo gritar. Solta o Barrabás, condena Jesus.
Deram moeda para isso. Uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, não sei. E aí, Jesus lá, tranquilo, sereno, confiante, em paz, fazendo o caminho de Gólgota, né? Aquele caminho da Via Crucis, lá que o pessoal fala. No meio do caminho, o soldado vê que ele está extasiado, está esgotado, está difícil dele puxar aquela cruz terrível para levar até onde tem que levar. Aí chamam um sirineu, lembram dessa história? Sirineu é que veio da Cireia, ele é de Sirineu, da Cireia. Ele veio lá e falou assim, você, ajuda ele aí. Obrigou o cara a ajudar. O homem tinha ido lá para pedir um favor para Jesus. Quando ele viu aquela confusão, falou, meu Deus do céu, e agora? Sabe o que o cara de pau fez, o sirineu? Jesus, eu vim aqui pela minha filha. Pediu para ele, na hora que estava trocando a cruz. Olha só. E aí a gente percebe que Jesus estava pouco se lixando com o que estava acontecendo ao redor. Aquele vozerio, aquela gritaria, aquela coisa terrível. Estava pouco se lixando com isso. Sabe por quê? Quando o sirineu foi entregar de novo a cruz, Jesus falou para ele, pode sossegar, tua filha já está curada. No meio daquela turbulência, Jesus ajuda a filha do sirineu. Imaginem só. Continua o seu caminho, chega lá, claro, né? Não podia ser diferente, porque ele pensa assim, será que eu começo de novo a terra? Acho que ele pensou na hora assim, não? Podia começar de novo, né? E começou os espíritos estavam tudo loucos, né? Deviam ser os soldados de Jesus, né? Não, acabar com a terra mesmo, acabar com tudo aqui, começar de novo, porque esse povo é muito ingrato. Aí Jesus fala, ai Senhor, seja feita a tua vontade, né? Mas se ele falasse assim, vamos começar de novo? Vamos, eles começavam de novo. Porque até os romanos deram no pé, porque o negócio começou a escurecer, a abrir o céu, trovão para tudo quanto é lado, umas coisas assim que ninguém nunca tinha visto. Imagine se hoje a gente tem superstição. Imagine naquele tempo, o homem fala que é filho de Deus, a gente bota ele na cruz aqui, o céu abre. Meu Deus do céu, mas todo mundo vai morrer, aqui não tem arma, não tem flecha, não tem nada. Não é flecha que pode falar, é lança, né? Não tem lança, não tem nada. Como é que nós vamos lidar com um negócio que a gente não sabe? Meu Deus do céu, imagina só. E aí Jesus, então, eles não sabem o que fazem, não é? Perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E a gente não sabe mesmo, né? Até hoje, 2000 anos. A gente escolheu ficar com o Barrabás há 2000 anos e a gente está com ele até hoje. Andando por aí, né? 900 mil mandados de prisão tem em São Paulo, no Brasil, imaginem só. Temos 300 mil presos. Sei lá, tem 1% da população numa condição triste, não é? Assombra os outros 99%. Imaginem só. A gente está vivendo com eles até hoje. Sem contar com aqueles que disfarçam bem, né? Usam um colarinho branco, bonitinho, né? Que fazem um mal pior, às vezes até do que aquele que está lá, né? Porque aquele é uma ignorância profunda. O que está do outro lado não conhece, sabe como mexer com as coisas para mudar as coisas, para receber benefícios. Mas enfim, quando formos defrontados com a dor, saibamos que existe algo por trás que está nos impulsionando para frente. Uma coisa bonita que eu vi esses dias era o seguinte: a gente não progride na facilidade. Já ouviram isso? Na facilidade a gente não progride. Quando o negócio é turbulento, a gente cresce. Então, não sei porquê, né? Não é mesmo? Não é? Então, a gente, claro, não vamos se jogar no meio da confusão, do problema, do mar agitado. Obviamente que não. Mas a gente sabe que as horas vão chegando, as coisas vão acontecendo. E se a gente tiver tranquilidade, confiança, paciência, a gente vai passando por tudo isso. Melhor, renovados. Quando jovem, ouvi uma senhora me dizer o seguinte: você está tão triste, está chorando por essas coisas que estão te acontecendo, está muito difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e vai dar risada dessas coisas que você está vivendo. Vocês lembram como a gente esperneava quando o nosso primo ia em casa e arrancava a roda do carrinho, assim? Nosso carrinho preferido. Você tinha até escondido ele e o bandido achou.
A gente não chorava, sofria, um sofrimento terrível, meu Deus do céu. Comia a rodinha, levava a rodinha embora, você nunca mais achava uma rodinha igual. Perdia o carrinho, chorava, um sofrimento terrível, tremendo. Ai, meu Deus do céu. Cadê os nossos carrinhos? Cadê as nossas bonecas? Onde que elas ficaram? Não é? Então eu tenho a sensação que vai acontecer isso com a gente mais para frente. A gente vai olhar para trás, olhar recursos, casas, luxos, bobagens, infantilidades. Meu Deus do céu, nós temos que abandonar isso, né? Porque a gente sofre, né? E ainda pensa assim, né? Ah, eu estou sofrendo tanto, eu acho que eu sou um privilegiado de Deus. Mas será mesmo? Por causa de carrinho? Por causa de boneca? Não é? Isso é tão superficial, tão passageiro, não é tão... uma coisa que acontece tão rapidamente, não é? Então, estejamos focalizados na ideia de buscarmos o equilíbrio, entendermos que estamos aqui para encontrar o eixo, porque o espírito progride e pode progredir muito mais rapidamente quando ele se coloca à disposição de, não é? Às vezes a gente tem que progredir meio no espinete, não é? Alguém tem que cutucar a gente para a gente ir para frente, mas a gente pode ir para frente sozinhos, não precisamos desse espinete. Quando isso acontece, aí a gente começa a inventar um monte de coisa, quadradinho de crochê, sacolinha de criança, sabe? A gente começa a inventar umas coisas, porque a gente está querendo ir para frente, entender, ajudar, favorecer, construir amor dentro da gente, desenvolver um sentimento forte de amor pelas pessoas, de tolerância, de paciência. Então, isso é o que vai nos ajudar. Quanto mais história a gente inventar, né? Que nem esses quadradinhos aí, achei lindo essa iniciativa, porque não dá, assim, quem faz esse trabalhinho rapidamente termina, né? Quando não é para fazer um negócio muito grande, às vezes demora, precisa ter uma paciência e tal. Isso aqui, as pessoas que têm habilidade fazem tão rapidamente, né? E aí junta um pouquinho de cada um. O Chico dizia isso também pra gente, dizia assim, que o amor é sempre muito. O amor é sempre muito. Então, que a gente possa entender que a gente não está aqui para, diríamos assim, para sermos os super-heróis da Terra, os salvadores do mundo, mas para termos pequenos gestos de boa vontade. Pequenos, sabe assim, pequenos gestos de boa vontade. Quando a gente chegar nesse ponto, nossa, não vai ter dor que vai derrubar a gente, porque a gente vai estar lá mesmo com problema de coluna sério, não é? Que está faltando cimento, areia, pedra e ferro para arrumar a coluna, mas a gente está lá, mesmo sem poder dobrar a coluna, a gente dobra o joelho, né? Mas está doendo o joelho também, a gente fica de pé mesmo e faz as coisas de cima, não é? Então a dor não vai nos incomodar, a garoinha vai ficar para trás. Mesmo os males mais difíceis que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia, a gente vai superá-los, vai estar firme, dizendo assim, não, eu estou respirando, estou aqui, eu posso fazer alguma coisa. Posso vibrar, posso assistir, posso ligar, posso falar com alguém, posso confortar alguém. Mesmo numa cama, né, em decúbito dorsal, porque ainda não é definitivo, né, é um decúbito dorsal passageiro, que a gente está lá às vezes, não é? Desanimado, né? Então vou animar alguém, vou ver se esse ânimo que eu vou dar para alguém também pode me ajudar a animar também. Então a gente vai fazer, se esforçar, porque olha o que ele fala pra gente, que existe na dor. 5 minutos tem ainda? Tem? É hoje que vai até meia-noite? Não é hoje não, é outro dia. Tem uns lugares, tem umas tais vigílias, né? Não na casa espírita, nas outras casas tem umas vigílias aí que o pessoal fica, né? Você já imaginou se fosse hoje à meia-noite? Eu acho que só teria eu e você aqui, né? Porque... Talvez só você. Ou talvez só eu. Mas como é que eu ia entrar? Você tinha que ter alguém para abrir a porta, né? 2 horas da manhã no hospital, né? Então, para fazer um negócio que a mulher vai lá na manicure e resolve em 5 minutos. Meu Deus do céu, que vergonha, né? Mas enfim, ele continua dizendo que a esmola é a forma mais fácil que a gente tem, nessa mensagem mesmo, de fazer a caridade, de praticar a caridade. Mas a caridade mais difícil não é a da moeda, que para nós já é uma dificuldade, né? Pensando bem, uma moeda, para tirar uma moeda da gente, o moço tem que ser um artista de malabar, de rodinho, de alguma coisa, porque senão a moeda não sai.
Mas a caridade mais profunda, mais intensa, é a caridade de nos suportarmos uns aos outros, de nos entendermos uns aos outros. Essa é a maior caridade que a gente pode fazer. Então é assim, a moeda é importante, tudo isso é importante, as coisas materiais é importante, mas a caridade moral é muitíssimo importante, porque eu fico pensando, quando a gente estiver do outro lado da vida, como é que a gente vai lidar um com os outros? Eu ia na casa do espírito, mas não gostava de ver a cara daquela mulher. Agora tem que aguentar ela aqui também. Não é? Aquele dirigente lá era insuportável. Aquele expositor, Deus que me livre. Agora tem que ver ele aqui também, meu Deus do céu. Então, quando a gente consegue essa forma, não é, de nos entendermos, nos socializarmos. Aliás, por isso que nós estamos em São Paulo. Se nós não estivéssemos em São Paulo, nós não tínhamos essa necessidade. Porque as pessoas falam assim, está lá no interior, é tão gostoso, passa um carro a cada 1 hora, 2 horas. Mas a gente vem para São Paulo. Por que a gente vem para São Paulo? Porque é justamente para termos esses embates, esses choques. Quer ver uma outra forma de socializar, que é muito difícil? É grupo de WhatsApp de família. Não é? A pessoa fala 2 palavras, você pega o telefone e você já tira ele da janela. Sai do grupo. Bloqueia a pessoa. Meu Deus do céu. Falou 2 coisas. Por que isso incomoda tanto a gente? Faz que não viu. Põe o telefone aberto aqui com o nome da pessoa e a foto para vibrar para ele. Traz o nome dele na casa espírita, ou leva uma sacolinha para dar para ele, se está com raiva dele, dá 10 sacolinhas, tem 10 sacolinhas para você fazer, viu? Seu bocudo. Uma grande lição que o Chico recebeu. Não é mesmo? Do cachorro lá. Então, a gente fala então de brincadeira, mas a gente percebe, né, algumas coisas que mexem com a gente, que nos aborrecem, nos tiram muitas vezes do sério. E é justamente aí que a gente precisa cavocar e encontrar por que aquilo mexe tanto com a gente, por que aquilo nos aborrece tanto, por que isso, tira a gente do sério, por que uma brincadeira de uma pessoa pode ser capaz de, virar a gente do avesso. Tem que olhar para nós, o defeito que a gente vê no outro. Tem uma tese psicológica que é assim, é o nosso defeito. Quando a gente vê o defeito no outro, é o nosso. Ele está mostrando para a gente o nosso defeito que a gente não aceita, não quer admitir. Então que a gente possa ter essa coragem, porque ele fala assim para a gente que essa é a maior caridade. E nós devemos observar a lei de caridade que nós aprendemos com Jesus. Ele termina assim, olha, que ninguém tinha nada do que reclamar. E no entanto não existe na terra alguém que tenha passado as provas e as privações e os sacrifícios e as violências que ele recebeu. Não tinha nada, não é? Só ajudou, ensinou, favoreceu. Imagine, coroa de espinho, chibatada, carregar a crucificação, prego na mão, Não tinha motivo nenhum para isso. E no entanto, o que ele diz para a gente? A gente tem, e nós, graças a Deus que a gente só usa 0,5% da inteligência. Eu só falo em 3%, mas no meu caso eu acho que não dá nem 0,5%. Porque se a gente soubesse de muita coisa do que nós já fizemos, se isso fosse uma coisa evidente para a gente agora, a gente não conseguiria avançar. Seria muito difícil. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, trouxe uma revistinha aqui, que infelizmente parou de ser editada, né? Essa revistinha Informação, mas tem coisas assim muito bacanas, muito legais. Quem quiser pegar depois, esteja às ordens, tá bom? E eu sempre termino com uma poesia. Aguenta uma poesia ainda? Aguenta? Meu Deus do céu.